empreendedores! Estamos em nosso podcast do zero ao empreendedorismo. O programa certo para você que está empreendendo, empresário, e também para você que por alguma razão não começou a empreender ainda. Aqui é o programa certo para você. Nós estamos cada semana trazendo convidados com conhecimento, com técnica, sabedoria. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela que veio direto do Belém do Pará para a nossa Bahia querida, trazendo calor de Belém do Pará para a nossa Suíça baiana, que hoje, por sinal, está frio. Querida Magali, minha amiga, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, querida. É uma satisfação enorme estar aqui nessa terra, na sua cidade, que me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, no seu evento que eu consegui prestigiar, todas as pessoas que eu conheci aqui, da sua família, dos seus amigos. Nossa, eu me sinto abraçada, obrigada pelo carinho. E a gente veio realmente para somar, e trazer conhecimento e além de eu levar tudo isso comigo também. É isso aí, parabéns. Quero cumprimentar todos os empreendedores, Magali, que estiveram conosco no Método Empreendedor Implacável. Foi um sucesso absoluto. O evento é bom quando nós sabemos que quer bis. Não foi, Magali? Magali falou muito sobre inteligência emocional, as dores emocionais, Magali, que travam o empreendedor de avançar. E o nosso público, Magali, é justamente um público de empreendedores que passam pelo processo, Magali, todos os dias, que estão engatinhando ainda. E também temos aqueles, Magali, que são mais maduros no negócio, empresários. Então, hoje eu quero te convidar a falar um pouquinho para eles sobre o tema mais desafiador. Como ter inteligência emocional nos negócios, Magali. É contigo, minha querida. Vamos lá. Bom, obrigada por me proporcionar estar aqui neste momento tão especial e falar, né, sobre inteligência emocional para vocês empreendedores. Realmente é um passo crucial e fundamental. Não tem como eu abrir um negócio e estar emocionalmente despreparado para abrir este negócio. Com medo, receoso, com raiva, por vingança, vou me vingar de alguém, vou pegar o dinheiro de alguém para investir aqui com raiva. Então, isso não funciona. Porque existe a neurociência a nosso favor, a neuroplasticidade a nosso favor, a física quântica a nosso favor. São várias ciências que embasam o nosso posicionamento enquanto empreendedor. Então, eu preciso respeitar determinados critérios para que eu possa ter sucesso. E dinheiro, diga-se de passagem, é energia. Dinheiro é muita energia. Então, se eu coloco toda essa vibração negativa, o dinheiro não vem. Se eu coloco a vibração positiva, o dinheiro vem. Então, por incrível que pareça, é todo um posicionamento para o meu sucesso. Se eu já entro naquele negócio com o pé direito e pensando positivamente que tudo vai dar certo, eu já mentalizo como é que é o layout, como é que é a logomarca da minha empresa, o caixa, a produtividade, tudo mentalizado, tudo na mente da gente. Por incrível que pareça, como é que eu consigo premeditar o sucesso? Eu premeditar em pensamentos, em sentimentos, em emoções. E depois ele se materializa. Então, eu não estou aqui à toa, como neuropsicóloga, falando isso como se fosse uma balela. Né? Isso é real, isso está embasado em neurociência, está embasado em neuroplasticidade, está embasado na física quântica. Então, isso nós temos realmente respaldo científico que vai nos dar todos esses parâmetros para nós chegarmos lá. Então, o nosso posicionamento é fundamental. E vocês, líderes que estão à frente de um negócio, se nós também vamos liderar nossa equipe e nos colocarmos também de forma negativa, achando que a equipe não vai fazer sucesso, que as pessoas não vão conseguir se posicionando de forma negativa, também, infelizmente, tudo tem um preço. Então, primeiro a gente tem que preparar a liderança. Magali, você trouxe um fato aí. Você que atua nessa área. Inclusive, Magali, eu cometi um equívoco aqui, Magali, e a gente assume isso ao vivo, Magali. Quem é Magali Salame? Me perdoe, meus queridos telespectadores, mas é sobre isso eu acabei envolvendo num conteúdo, Magali. E a gente erra, isso é empreender. Errar, corrigir, mudar rota, quantas vezes for preciso. Diga pra gente, quem é Magali Salame? Obrigada, querida, é verdade. Bom, sou paraense, né, como nossa amiga destacou, sou psicóloga, com especialização em neuropsicologia, neurociência, neuroplasticidade, física quântica, que é a sistêmica,
né, a neuropsicologia e também estou estudando, fazendo uma pós agora em psicologia jurídica, para que a gente abrace ainda mais. E isso vai servir também para os nossos empreendedores de sucesso. Então, toda vez que a gente botar a mão em alguma coisa, em algum posicionamento, a gente precisa estar respaldado juridicamente, para que nós não venhamos a ter nenhum tipo de problemas e situações. Então, eu trabalho com todas essas ciências ao meu dispor. Claro, são anos de investimento, além de eu ter trabalhado alguns anos na indústria farmacêutica, que me deu também uma visão muito grande, muito ampla, né, me posicionar e pensar como um país de primeiro mundo. Né? Trabalhei em empresas multinacionais e essa exigência, essa postura, essa colocação verdadeira sobre o que nós queremos, o posicionamento, a postura, tudo é visto de uma maneira englobada. Então, se eu estou aqui, é necessário me preparar como um todo, igual um vendedor, igual um empreendedor. Preciso me preparar como um todo, corpo, alma, mente e espírito, para eu abrir qualquer negócio. Então, eu também sou empreendedora, eu também sou vendedora antes de eu estar aqui. Então, esta é a Magali Salame, que tem várias, como diz o outro, várias visões, né? A gente se reinventa e o conhecimento alicerça a gente. E a psicologia, como é a área da saúde, ela abre um leque muito grande. E em virtude de eu trabalhar isso num consultório individualmente e ver o sucesso que eu tinha com os meus pacientes, o retorno, o feedback deles, eu disse, meu Deus, eu não posso ficar parada aqui só no consultório. Eu amo meus pacientes, mas, inclusive para alguns eu falei, né? Eles vão estar me vendo aí, vão estar me escutando e vão confirmar isso. Eu disse assim, eu preciso ampliar isso. Eu preciso levar para mais pessoas, eu preciso ajudar mais pessoas. Tem alguma coisa me chamando, é o meu propósito e eu preciso colocar em prática o meu propósito. Então, eu levo muito em consideração, tem a ver com a neurociência, o que a gente sente, é o que a gente veio preparado ou está se preparando para realmente entregar. Então, o meu propósito também são pessoas, ajudar, gerir, orientar e trazer e desenvolver essa inteligência emocional. Se nós não tivermos inteligência emocional para nos colocarmos em qualquer ou venda, ou negócio, ou numa conversa, numa negociação, com certeza você não vai ter sucesso. Então é importante a gente manter o nosso equilíbrio, saber como fazer. Então, além de eu ter esse conhecimento adquirido e me preparado, mas eu fiz comigo, eu fui paciente, eu fui aluna, eu fui preparando e trabalhando onde estavam as minhas inseguranças, as minhas feridas emocionais, as minhas crenças limitantes. Né? Então, esta sou eu, é um construto a cada dia, trabalhando em empresas nacionais, empresas multinacionais, trabalhando para mim mesmo, sendo empreendedora, vendo a dificuldade do mercado, vendo a dificuldade do Brasil, da nossa situação econômica e política, que influencia direto ou indiretamente. Então, essa é a Magali onde eu me construí, né, no passo a passo, e com esse respaldo eu me preparei para que eu possa também preparar outras pessoas e trazer esse conhecimento aberto, né, embasado na ciência, para que eu possa desenvolver pessoas. É isso, Magali. Parabéns pelo trabalho. Magali, você trouxe um ponto importante. Vários. Sim. Eu costumo pegar ponto-chave. Essa questão de lidar com os desafios. Propósito. Acabamos de sair pro sinal da rádio, meu amigo Val. E falamos sobre isso, né? Sobre os desafios. Ele trouxe um ponto importante. Que as pessoas que estão no ecossistema dele, em sua maioria também são empresários e empreendedores, e que estão todos adoecidos. Ansiedade, depressão, angústia, muitas vezes, Magali, ansiosos pelo resultado. E nós tivemos sábado, inclusive, na nossa imersão, que foi um sucesso, e falamos sobre isso passo a passo, que é o processo do crescimento, ele não é rápido, ele é processual. E é simples, eu trago isso, Magali. Toda semana eu falo, volto para o ponto-chave, tenha paciência. Desfrutar na jornada. Mas, Magali, eu não vou perder a oportunidade. Você que veio direto de Belém do Pará, está voltando amanhã. Fala para os nossos empreendedores, amiga. Quem está ansioso? Muito ansioso, Magali. Essa angústia de rapidez no processo. O que você diria para eles, minha amiga? Bom, para a gente começar, é de fundamental importância Sim. nós tratarmos a ansiedade. A ansiedade, ela tem um processo. E o corpo fala. Então, tem evidências aí, ou através de alteração de sono,
ou através de problemas gastrointestinais. Às vezes eu não consegui engolir, deglutir, dificuldade, pele, espinha, manchas roxas pelo corpo e eu não bati, cai muito cabelo, né? Então são roer unhas, a síndrome das pernas inquietas, está balançando o tempo todo as pernas. Então são várias características, né, que evidenciam que você pode estar passando por uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade, ela altera organicamente todo você, como se te virasse de cabeça para baixo. E aí você produz uma substância que somos nós mesmos que produzimos também, o aumento dos níveis de cortisol. A ansiedade, até um determinado momento, ela é saudável, ela é salutar, ela é do nosso organismo, é da natureza humana, ok? Mas ela é para ser passada só alguns momentos. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. A gente escuta um barulhão aí fora, uma explosão. Eu vou sair daqui correndo, mesmo que seja ao vivo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Sim. Pode ser um botijão de gás, pode ser um incêndio, pode ser alguma coisa, o teto vai cair em cima de mim, eu preciso fugir. Então, é reação do organismo, aquilo gera ansiedade, eu tenho que ir embora, né? Vai produzir um nível de cortisol elevado, de noradrenalina, entre outras substâncias. Mas essa quantidade, neste momento que eu preciso fugir e agir, ela é produzida justamente para isso, para fuga. Para eu fugir, para eu decidir, para eu me proteger. Aí é saudável. Mas durante anos e anos e anos, você dorme ansioso, você acorda ansioso. Sabe quando a gente sente o coração bater dentro do peito e eu não estou correndo, eu estou ali quietinho? E às vezes o problema já até passou. Mas você está ali, quietinho, de repente, falta de ar, do nada. Então, precisa ser investigado, precisa ser tratado. E isso dura anos, às vezes 5, às vezes 10 anos. Só que ela evolui. É por isso que eu falei que se faz necessário, Nirlânia. No início, eu ressaltei, porque ela vira um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um outro processo onde eu vou sentir características de ansiedade e também características e sintomas, que eu digo, sintomas e características de ansiedade e também de depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, que também demora anos, também produzindo uma quantidade de cortisol, também alterando todo o meu corpo. E eu preciso cuidar, eu preciso tratar, que vai descompensando. Altera HDL, LDL, colesterol bom e ruim. O bom, em vez de ficar no nível elevado, ele diminui, e o ruim ficar, em vez de ficar no nível baixo, ele aumenta, tudo silenciosamente dentro do nosso corpo e vai desarrumando tudo. Às vezes tem pessoas que engordam muito, sim, nem comem muito, mas engordam muito. O que está acontecendo? O corpo está ali reagindo, está produzindo substâncias, né, que está todo descompensado. Ou então emagrece, seca, do nada, come bem, se alimenta bem e seca, o tempo todo emagrecendo, não consegue ganho de massa muscular, não dorme, né? E aí, se a gente não tratar durante anos também, 5 a 10 anos, tem um período de evolução evolutiva e pode chegar numa depressão. Então, da ansiedade até depressão, quando a gente fala assim, aconteceu do nada, negativo. Ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, depois passa por uma depressão. Então, se faz necessário cuidar com cuidado, com carinho, com atenção e com urgência. Desculpe o termo, mas é muito utilizado aqui como se fosse uma sensível demais. É todo nome toque. É frescura, dizem, utiliza esse termo, perdão pelo termo, mas não é não. É muito sério e tem que ser levado em consideração. Por quê? O corpo vai produzir substâncias, como eu falei, cortisol, descompensa e desarruma todo o nosso organismo. Então, Nirlânia, entre outras coisas, eu passaria aqui a tarde inteira falando de características aí, né? Para que você possa descompensar esse organismo, começando com uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade é terrível. Sim. Falta de ar. Eu atendo, Magali, como treinadora comportamental. Hoje o meu público é empreendedor. Em sua maioria. Primeiro, da própria vida. Meu primeiro negócio sou eu. Se aqui essa empresa está bem, eu vou dar conta de administrar bem minha outra empresa. Segunda empresa, família. Eu trabalho muito com os 3 pilares. Primeiro eu, família, depois negócio. Então, se a minha família está bem ajustada, eu consigo ter um momento
como esse, gostoso, harmônico, de olhar para a minha família, mesmo em meio à correria, mas isso é importante, fundamental. Aí depois o negócio. E em sua maioria, Magali, os nossos empreendedores que me procuram estão desajustados nessas 3 áreas da vida. E eu vou entendendo como é que ele está, quando eu vejo a parte financeira, quando eu faço esse mapa com ele, a questão nunca é externo, é interno. Sempre interno. Muito desequilíbrio emocional, desajuste, falta, inclusive, Magali, de força interior. Estão apáticos, sem força, sem vida, sem brilho. Empreendedores que começaram com garra e depois, no caminhar, foram desestimulados pelas dificuldades, pelos desafios que é empreender. Então, eu trago para eles a consciência. O que você está fazendo hoje? Cada etapa da sua vida, ela faz parte do seu projeto de vida? Faz parte do seu sonho? Sim. Então, por que esse desânimo? Se faz parte do meu projeto de vida, meu propósito, sabe o que eu quero? Quem disse que seria fácil? Porque confunde também, Magali. Propósito com romantiza demais. Propósito não é sobre romantizar, é sobre uma missão processual. Só que quando eu tenho isso bem alinhado, eu consigo passar com mais clareza. Eu consigo achar força e alegria. Porque empreender também é alegria, empreendedor. Se não for com alegria, com a razão. Eu estava pegando aqui o gancho, Magali, me permita. O evento, por exemplo, o MEI, ele foi um negócio. Sim. Que teve várias etapas. Teve o sonho, teve a idealização, aí depois a materialização, planejamento, contabilidade, gestão de pessoas, vendas, relacionamento, tudo isso. E todas essas áreas dessa empresa, esse projeto que foi um negócio, ele teve processo, teve desafio. Lidar com tudo isso não é fácil, Magali. Enquanto gestora, enquanto empresária e empreendedor desse projeto, desse negócio, eu vivi uma montanha-russa diariamente. Mas tem uma coisa muito importante, Magali, que eu não esqueci. Foi de por que eu decidi fazer. Por que eu decidi abrir esse projeto, essa empresa de treinamento sobre fortalecer as pessoas. A minha missão de vida hoje, Magali, é só uma. De todas elas se resume em uma. Pessoas fortes, mentes fortes, espírito forte, Magali, ninguém derruba. Não tem Golias que derruba, minha amiga, uma pessoa que sabe o que é da vida. E nós trouxemos aqui Magali, de Belém do Pará. Olha a ousadia, a intrepidez que eu tive. Conheci Magali no evento treinamento comportamental. Gostei se essa mulher faz parte da minha equipe. Sem ela saber. Porque eu olho, eu sinto e eu planejo. Veio para ficar. A Bahia hoje, a nossa Suíça baiana recebe você, Magali, de braços abertos, porque você somou aqui na cidade. Você transformou aquelas pessoas. Porque Nirlânia fez um evento, mas eu não fiz só. Uma equipe por trás, uma equipe boa que me ajudou e você fez parte dessa equipe. E hoje, Magali, eu recebi feedback aqui de como as pessoas entraram e como saíram quando você trabalhou aquela ferramenta da máscara. E para quem não sabe, não fale tudo, mas apenas um pouquinho para aqui no segunda edição. Você que disse o não, é agora dizer o sim agora. Para você, não é para Nirlândia, não é para Magali. Quando eu digo um sim para uma imersão como essa, é para mim que estou dizendo. Magali, para esse público que não esteve conosco, não sabe, só uma pincelada sobre as máscaras sociais. As máscaras sociais, nós falamos as dores da alma, são várias. Mas, assim, as principais, como rejeição, abandono, abuso. Então, isso criam feridas emocionais dentro da gente. Mas todas elas acontecem na nossa infância, lá atrás.
Só que nós crescemos, não sabemos, fica a nível de inconsciente esses traumas. E aí, para que a gente possa conseguir superar, agir, trabalhar, enfrentar a vida, nós usamos máscaras. Essas máscaras, cada uma das dores emocionais tem máscaras que a gente vai falar nesse evento lá de Sim. janeiro. Quem participar conosco vai saber. E você vai destravar nesse evento com a nossa amiga Nirlânia. Você vai conseguir destravar, você vai identificar qual é a tua máscara, você vai destravar e você vai identificar qual é a ferramenta. Jogar fora, quebrar essas crenças limitantes, tudo isso que te trava, essas dores, essas situações que realmente fazem com que você freie, com que você empaque ali e não consiga sair do lugar. Aí você não consegue empreender, você não consegue vender direito, você se sente incapaz, você não consegue liderar a tua equipe. Inclusive, eu tive a oportunidade, acho que essa pessoa vai estar assistindo, na viagem para cá, uma pessoa do meu lado, quando soube que eu era psicóloga especialista nessa área, me perguntou. Eu liderava uma equipe de 10 pessoas numa empresa, aqui na área do Nordeste, mas não vou falar a cidade, e só que eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha potencialidade, mas na hora de comandar as pessoas eu não conseguia. Vinha medo, vinha sensação de angústia, vinha fraqueza dentro de mim. Então, certamente essa pessoa tinha uma dor, que é uma dessas dores da alma. Ele não conseguiu trabalhar, ele usava uma máscara para liderar, mas dava ataque cardíaco, dava ansiedade nele na hora de comandar as pessoas, ele não conseguia mandar nas pessoas, mas mandar, quando eu uso esse termo, me perdoe, ele não conseguia liderar as pessoas. Né? Unidade de comando. Não Porque sabia, o líder tem que ser. tem Tem que que ser, ter. mas tinha Isso. alguma crença limitante quando ele era criança, que ali criou um trauma onde não deixava o quê? Ele ser líder, ele mandar, ele comandar. Ele tinha que ser sempre o quê? Subserviente, entendeu? Então era como se a equipe mandasse nele. Ele perdia o poder da liderança. Olha como se faz necessário a gente trabalhar essas dores da alma. Sim. Para esse empreendedor, para esse líder que está aí nos ouvindo, é de fundamental importância que você abra seus horizontes, abra seu coração. A amplitude de visão é fundamental. A gente precisa desse autoconhecimento. Quem se conhece está à frente da vida, do mercado, do sucesso. E é o que você vende, é o que você faz, é o que você trabalha. Eu te dou os parabéns, porque você é uma mulher empreendedora e você trabalhou primeiro isso em você. Tanto é que a gente se encontrou nesse curso lá em São Paulo, onde trabalhava realmente o método de transformar, né, empreendedores e palestrantes de sucesso, onde tem esse conhecimento que amplia horizontes e traz para toda essa turma, em especial os empreendedores e líderes que estão aqui nos ouvindo. É isso. Muito obrigada, Magali. É sobre isso. Esse programa, Magali, eu tenho ele é novo, nós temos um pouco tempo, mas cada vez mais ele está se consolidando. E é um passo a passo também. Então, estamos fazendo esse projeto, foi pensado também no Zero Empreendedorismo, foi desenhado, é estruturado e sempre tem correção de rota. E o empresário, o empreendedor que acha, Magali, que o que ele fez ontem vai servir para amanhã, ele está muito enganado. Porque tem que ter esse mindset de mudança. Um ponto muito importante, Magali, que eu trago para os empreendedores, e eu trouxe, inclusive, semana passada com a nossa querida Vanucci, esteve conosco, Vanucci de Paulo esteve conosco. Ela trouxe também essa abordagem que ela tem na liderança, na ousadia, na intrepidez, na força. E eu tenho observado cada vez mais que o empreendedor ele tem que ser como água. Fluidez. A água, Magali, ela consegue ser fluida. Exatamente. É como Flexibilidade. Eu aprendi isso, Magali, no processo. Porque até então, de não me conhecer, eu era inflexível comigo mesma. Mindset fixo. Na minha jornada, eu fui percebendo, minha querida, que eu tinha muitas doenças emocionais. Travas. E eu entendi. Crenças limitantes. Limitantes. Comecei a me olhar primeiro. Comecei a me curar. Comecei a... Mas ser humilde, Magali. Eu precisava só... Peraí. Tem algo em mim que não tá legal. Por que a técnica é maravilhosa? Por que os gestores queriam Nirlânia por perto? Sempre. Botavam Nirlânia por perto. Mas ao mesmo tempo também me tirava.
Porque eu tinha algumas questões com liderança. Problema sistêmico. É uma papo para outro momento. E aí, quando eu fui entender o jogo, minha amiga, da consciência, autoconhecimento, o jogo mudou. A minha vida deu um salto, Magali. Mas, para tanto, investimento. Não é sobre gastar. Muitos confundem em desenvolvimento pessoal. Eu não gasto. Eu invisto no meu crescimento. E invisto também tempo, recurso e dinheiro. Sim. Que faz parte do processo. Só que nós temos colegas empreendedores que nos escutam aqui. É para você, meu amigo. Faz parte. Investir nisso, Magali. Investir. Quanto mais a minha mente está forte, mais eu fico potente e faço mais negócio potente. Inclusive, Magali, toda empresa tem a cara do dono. Toda equipe tem a cara do líder. Quando eu vejo a equipe forte, eu sei que ali tem um líder forte. Quando eu vejo a equipe fraca, eu vejo ali tem um líder fraco. E quando eu vejo uma equipe desajustada, porque o líder também está desajustado. Então é isso. E quando eu vejo minha equipe que não está legal, eu não olho para a equipe e digo, o erro da equipe é meu. Eu errei em algum processo aqui, ou na seleção, ou no treinamento, eu trago para a minha responsabilidade, Magali, que muitos líderes não fazem isso. Exatamente. Empreendedores não fazem isso, Magali. Eu tenho observado que empresários bem-sucedidos, eles investem neles e na equipe. Sim. Esse programa, por exemplo, quanto nós assistindo? Aquela imersão, Magali, nós tínhamos em média ali quase 30 pessoas, né? Sim. Nós tivemos algumas desistências no dia, alguns acontecimentos. Faltaram 5, então 25 pessoas, que eram 30. Todos empreendedores. E todos eles fecharam suas empresas para estarem conosco. Porque eles entenderam que se eles não avançassem, a empresa não ia avançar. Então nós tivemos um pilar ali, inteligência emocional com você, começou contigo. Nós tivemos sobre identidade e perfil comportamental com a Solange Costa. E depois entrou Vanucci falando sobre negócios. Avanço. Senhor. Então, houve uma congruência, que são os pilares. E eu te vendo aqui, Magali, eu vejo que você é a inteligência emocional em pessoa. Sim. Fluidez, sabedoria. Você conecta a alma. Você fala com firmeza, mas suave. E é isso que muitos empreendedores falam, né, Magali? Que sentem falta disso. Suavidade. Tem que aprender. É aprendido. Sim. Você falou uma coisa fundamental. Que tudo isso aqui não é preço. Eu vou gastar. É investimento. Então, o primeiro passo, por incrível que pareça, já entra a neurociência. Então, se eu quero, eu já penso positivo. Esse dinheiro que você vai investir, você vai retornar para você. Tudo vem a mim com alegria, facilidade, felicidade e glória. Todo o dinheiro que é gasto por mim volta para as minhas mãos de forma duplicada e triplicada. Joga isso para o universo para te ver. Isso é neurociência. As palavras não formam realidade, não edificam? Exatamente isso. Isso é força, isso é fé, isso é acreditar, isso é empreendedor. O empreendedor, ele acredita, ele tem que acreditar nele mesmo. É ele que vai investir, a empresa é ele. Os sonhos é dele. Mas é possível formar realidade? Sim, mas com o primeiro posicionamento dele de acreditar. Então, esse dinheiro, ele volta para você. É incrível. Tanto é que a experiência nossa de todos que participaram do curso, de alguma maneira ou não, que o investimento realmente, o investimento que é acima da média, o valor, mas foi muito interessante porque todos nós conseguimos, mas cada um teve uma história interessante naquele momento. Eu não tinha dinheiro e de repente apareceu. Cada um contou uma história diferente, muito legal. Então, parece mágico, mas é essa palavra. A mágica, ela se transforma em realidade, porque vem, e só que isso é embasado em neurociência, neuroplasticidade, física quântica. Tudo isso é possível ser explicado. Então, se eu tenho esses recursos ao meu favor, por que eu vou parar? Por que eu vou desistir? E você falou uma outra coisa interessante. O líder, ele lidera tanto que a empresa tem a cara dele. E os funcionários que ele vai atrair, a postura que ele vai atrair, vai ser de acordo também com o posicionamento dele. Aquele que fala o tempo todo, que reclama o tempo todo, que ofende seus funcionários, que é desrespeitoso, o que vai ter? O que vai voltar? A vida é o espelho, o que se faz é que se paga. Então já vai ter uma energia ruim nessa empresa.
Por isso que é importante o nosso autoconhecimento. É importante, é nobre olhar para mim. O que eu preciso melhorar em mim? É o meu posicionamento, é a minha insegurança, é eu lidar com valores e dinheiro. Eu não sei organizar a parte financeira. A financeira não é comigo, eu ganho muito dinheiro, eu sou próspero, mas eu não sei organizar. Então, busque alguém, busque uma pessoa, coloque ali uma pessoa preparada, né, ou se prepare, vá trabalhar essa questão da gestão com você também. Vá olhar onde estão essas feridas emocionais para que você se equilibre melhor e você vai ter sucesso, pode ter certeza absoluta, acredite nisso. Isso é real, isso é ciência, e isso gera, isso funciona. Estou aqui na prática, porque eu já passei por todas essas fases também. E hoje em dia eu também sou empresário, também tenho uma clínica, né, voltada para a área da saúde, e é fundamental com que eu possa falar não só para vocês, mas entender e me olhar toda hora. Eu continuo estudando, não paro. Conhecimento liberta, Irlânia, nos dá asa, nós voamos muito longe. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu falo isso para minha filha. Estude, que o conhecimento te liberta. Ele te leva para qualquer lugar, você voa para onde você quer. Exatamente, Magali, perfeito. Algo importante, Magali, que eu tenho observado nas empresas que eu peço assessoria, e também eu também trabalho em treinamento corporativo, né? E geralmente quando eu vejo líderes, sócios, geralmente, com perfis parecidos. Alguns têm energia de avanço, o outro também tem. Se não tiver essa fluidez, não dá certo. Qual é a minha proposta? Olhar o perfil comportamental e também trabalhar isso. Se eu estou vendo que a minha equipe tem alguém com muita energia, em alguns momentos, para que a gente possa dialogar, que o foco tem que ser a empresa, a unidade. Mas se eu prendo aqui o meu ego, desalinha. Então, aqui energia de avanço, ou também, algum momento, esse aqui de energia de avanço, vai ter que abrir mão dele, para que esse aqui consiga falar. Aí casa, ó. Mas quando eu vejo profissionais que se dizem o tempo todo, energia de avanço, ataca, fica só atacando, a mão não vai abrir. E aí, muitas vezes, começa a empresa a degladiar e ver o quê? O insucesso. E eu sou seguidora muito de Salomão. Ele fala que onde há tolice, não há prosperidade. Onde há sabedoria, há riqueza e abundância. Então é sobre isso. Você que está empreendendo, que tem um sócio, que tem um colaborador, como é que está o teu relacionamento, a comunicação com ele? Tem momentos que a gente vai ter que ser firme. Mão fechada. Inclusive, caixa financeiro. Não é momento, é momento. Segura. E tem momento que abrir a mão. Isso sim, aí elas se juntam e as mãos fecham. Mas, para isso, Magali, requer o que você falou. Inteligência emocional, autoconhecimento, estudo, capacitação. Passar um dia de sábado, 12 horas por dia, mergulhados em si mesmo, com o telefone desligado, foi uma estratégia perfeita. Porque o celular também é uma fuga. E como nós estamos adoecendo as pessoas com isso aqui. Tudo é agora, tudo é agora. Quem diz tudo é agora? Quem falou isso, Magali? Que tudo é agora? É um padrão, inclusive, do inconsciente coletivo. Estão falando que assim eu também vou seguir. Aí as famílias sacrificadas, Magali. Saúde mental sacrificada. Inclusive, Magali, acidentes acontecem por conta de um celular. Distração. Estamos muito distraídos. É chegado o momento de voltar para o agora. O que eu estou fazendo agora é agora. Senta e fica e faz. Daqui a pouco eu termino essa e vou para outra. Termino essa para outra, mas não. Tudo de vez e nada fica bom. Aí a gente cansada, a gente doente, sem tempo para nada. Como? Que empresa sustenta com essa metodologia, Magali? E isso foi dito, trabalhado na Imersão MEI. Todas as nossas treinadoras. Que, por sinal, Magali, quando eu trouxe para a Bahia, para a Imersão MEI, eu selecionei as melhores treinadoras. Olhei perfil, competência, seriedade, trouxe. Porque eu entendi que para ficar forte, eu tenho que ter um time forte comigo. E eu quero os melhores comigo. E esse jogo, nós fizemos o quê? Fluidez. O evento ficou assim. E eu terminei aquele evento, Magali, com alma lavada. Cansada? Sim. Muito cansada.
Preocupada sim, porque a vida estava ali. Mas, grata, feliz, missão cumprida. E que venham os próximos. Magali, querida, se fosse deixar aqui, quanto tempo nós temos? Olha, eu ficaria a tarde toda com você, a noite toda. Porque nós estamos gravando, mas vai ao ar à noite. Então, gera essa confusão às vezes. Mas, Magali, nós temos também alguns empreendedores, para não tomar muito seu tempo, e vamos deixar que as pessoas se preocuparem, né? Claro, claro. Sim. Eu falei para o empreendedor na semana passada na imersão que essa mentalidade de não investir nas pessoas, sugar, isso não é saudável. Não é saudável. Tem empreendedores que acabam que eu só faço só de graça. Essa escassez, Magali. Uma escassez terrível. Diga para o nosso empreendedor sobre isso, Magali. Como libertar dessa crença de escassez? Perfeito. A escassez é uma coisa interessante. É uma dor, é uma ferida emocional, é o que a gente no futuro vai trabalhar, mas se faz importantíssimo e de muita urgência você desbloquear. É um destrave que você tem ferramentas no teu evento que foi feito no sábado, Sim. nesse mergulho, nesse MEI, e também no próximo que vai ter em janeiro e nos outros que você programar, que eu sei que você já utiliza. Esse destrave, ele diz respeito à questão de você sair da escassez. Então, até, por exemplo, eu vou beber água na minha casa. Olha como começa. Na minha casa, eu só uso o meu melhor copo quando chega a visita. Por que eu não posso usar o melhor copo comigo? É comigo. Quando a visita chegar, ela vai ser beneficiada. Isso tem a ver com escassez? Tem. Eu tenho que trazer essa riqueza para mim. Já dizia o maior, nós somos imagem e semelhança de Deus, do maior. Ele não era pobre de maré-maré, ele não era mendigo, ele não se rastejava. Então, nós não somos imagem e semelhança, nós somos ricos, nós somos empoderados, só que nós temos que pensar assim. Nós temos que nos posicionar como tal. Eu já tenho que pensar positivamente como dona daquele lugar. Eu não tenho que me pensar daquilo diminuída na escassez. Ah, não vai dar certo. E se eu investir 100 mil e perder os 100 mil? Eu já estou na escassez. Eu já estou pensando negativamente. É como se eu estivesse indo para a guerra e já perdi na guerra. Né? Eu nem gosto de usar esse termo guerra, né? Porque a guerra faz os resultados que a guerra traz. Né? Mas é mais ou menos isso. Nesse Campo de projeto, batalha, né? no Geralmente campo de de batalha. batalha. E às vezes a gente usa esse termo. Para onde você vai, né? Para o trabalho. Vou para a labuta, vou para o trabalho. Né? Vou para a penúria. Você, olha como é que eu me refiro ao meu trabalho, meu pão de cada dia, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu corpo, que alimenta os meus filhos, Sim. que alimenta a minha casa, que me dá o sustento, que me dá o conhecimento para eu investir neste nível, né, de conhecimento, de amplitude de visão, de autoconhecimento, que me liberta, que me dá asas, que eu vou longe. Como é que eu posso me referir a ele sobre isso, né? E o dinheiro, esse dinheirinho, sempre no diminutivo, cuidado, a gente não falou agora, as palavras falam realidade, então este dinheirinho, eu consegui comprar essa casinha. Por quê? Por que você coloca? Ela pode ser pequena, ela pode ser simples, ela pode não ter nada, mas é minha. Eu comprei a minha casa e eu já tenho que criar, aumentar essa energia, porque ela vai ficar mais bonita ainda, porque eu vou investir nisso, eu vou pintar, eu vou trazer material, eu vou trazer móveis, eu vou decorar do meu jeito. É minha, é linda, é a minha casa, é o meu lugar, é o meu espaço. Né? Então eu tenho que pensar grande. A gente precisa se posicionar. Então, a escassez começa com as nossas palavras negativas em relação a qualquer coisa. E você que é líder, você que é dono, você que é empreendedor, você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pense grande, fale grande, empoderado. Nós vamos atingir, sim, a nossa meta do mês. Nós vamos fechar negócio, nós vamos fazer venda. Se você se empoderar todo, se você acreditar, a tua equipe inteira vai acreditar. É você que passa energia para eles, é você que se posiciona. Eles estão ali sedentos também por isso. Eles querem estacionar em algum lugar. É como se você fosse, na verdade, o pai, é o pai da tua empresa, eles são os filhos. E para isso eu preciso levar essa energia. E eu falo isso, inclusive, quando atendo individualmente meus pacientes, na parte da psicologia, da neuropsicologia, eu falo, cuidado, pai e mãe, que os teus filhos não fazem o que tu mandas, eles fazem o que tu faz. Então eu digo a mesma coisa para você, empreendedor. Cuidado, porque os teus liderados, os teus funcionários, as pessoas que estão sob sua liderança, eles não fazem o que você manda, eles fazem o que você faz. E o que é que você faz aí? Como é que você se posiciona? Na escassez
ou no empoderamento de que já é seu, que você já conseguiu, que você já fechou vendas, que você já conquistou mais um território, mais um estado, conseguiu alcançar realmente o objetivo de vendas, as metas de vendas, enfim, tudo que a gente já ressaltou. Cuidado, olhe para isso. E isso nós temos as ferramentas para trabalhar a nossa próxima imersão, que é sua, sendo liderada por você em janeiro, que vai ter imersão, vai ter day trainer, que mais? Vão ter vários eventos aí, Tá né? vindo muita coisa aí. Nem vou falar hoje, deixar eles curiosos. Acompanhe nas páginas sociais. Perfeito. Magali, você trouxe aí algo muito especial que eu já tive acesso. Verdade. Mágico, sistêmico. Fale pra gente sobre essa ferramenta maravilhosa. Verdade. Olha, eu costumo trabalhar muito, é um baralho chamado Dose Extra de Amor Próprio. Ele foi feito, porque não dá para vocês enxergarem aí, né, por 32 psicólogas no Brasil inteiro e, por acaso, a única da região norte estou eu aqui, né? Então, eu sou co-autora deste material. É um material muito interessante. É como se ele fosse um livro e cada página que está escrito por uma psicóloga, né? E preparada nessa área de treinamento, de empoderamento, né, de psicologia, tem psicanalista, tem várias especialidades aqui no meio, mas todos direcionados, todas psicólogas, né? Enfim, então, é um material que eu costumo dizer que sistema porque a gente coloca energia. E eu costumo trabalhar tirando as dúvidas do que a pessoa tem. Por exemplo, na sua visão empreendedora, vamos fazer com você que eu acho que é legal Vamos. que flui, né? Vamos sim. Então, na sua visão empreendedora, ainda como formadora de opinião, quando você pega uma equipe, tem alguma dúvida, alguma insegurança que ainda paira no teu coração, que você ainda se pergunta, que você ainda se questiona, que você acha que você ainda não evoluiu? Então, vamos fazer essa pergunta para as cartinhas, para que essas cartinhas venham direcionar essa resposta que você precisa ouvir. E que tem a ver com amor próprio, né, com essa dose extra de amor próprio. Porém, a resposta está aqui. Quando você for escolher essa cartinha, eu peço gentilmente que você se concentre, que você acredite no processo e vá passando sua mãozinha lentamente por cima e vê o que você sente. Né? Geralmente a gente usa a nossa intuição, usa a sua intuição para você saber qual cartinha você vai tirar. Não tem problema, mesmo que você vá até o final e volte, com calma você tira a cartinha, que vai ser exatamente a resposta que você precisa. Por isso que ela se estende. Então me permita que só sentir aqui. Fez a pergunta para você? Essa pergunta eu tenho feito várias vezes. Use só a sua intuição. E a resposta vem. Tá por aqui a resposta. Perfeito isso aqui, ó. Senti um calor. Por aqui. Essa aqui. Tira? Tire, pode tirar. Quer que eu leia ou você quer ler? Sim, lê. Acabou. Conhecer e gerenciar. Olha aí, incrível a palavra gerenciamento, que tem a ver com liderança, com empreendedorismo, viu como flui? Sim. São 100 cartinhas. Para não dizer que são 100, deixa eu explicar melhor para o público, são 100 cartinhas, mas as duas primeiras eu tiro, que é capa e contra capa, como se fosse a capa e contra capa do livro, né? Que é natural, né? Enfim, mas o resto foram escritas por todas nós que participamos como coautoras desse material. Então, veja bem, o que a Nirlânia tirou. Conhecer e gerenciar suas qualidades e seus defeitos são ótimas ferramentas também nas relações para se respeitar e atender suas necessidades a ponto de se colocar em primeiro lugar sem egoísmo, fazendo transbordar o seu melhor. Aquilo que você sempre ressalta, é você que comanda, é você que lidera. O evento é seu, a palestra é sua, o treinamento é seu. Então, use esse entendimento também nas relações para se respeitar e atender suas necessidades, a ponto de se colocar em primeiro lugar, sem egoísmo. Não é feio, não é antiético, não é falta de educação, nem nada. O evento é seu, é você que é a dona e senhora deste momento.
Que né? interessante. Olha que interessante. E a pergunta Então, foi justamente nesse propósito. sério? Olha aí, tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. Por isso que eu falei, tudo é sistêmico. Aqui está embasado em ciência, não é achismo, né? A Magali Não, dizendo, neurociência. neurociência. Então, olha, ainda tem a Ah, frasezinha final. Complete a frase, meus relacionamentos não dão certo. Aí você mentaliza por tá. quê? Entendi. Meus Relacionamentos relacionamentos não não dão dão certo. certo. Por Agora, quê? quando fala em relacionamentos, no caso, ele é uma amplitude. Não é Sim, relacionamento nesse momento que a gente está trazendo essa pergunta, a gente está falando de empreendedorismo e negócios. sim. Então, são relacionamentos em relação Ao aos negócio. negócios. Seja Perfeito. quem for. E casou certinho com a minha pergunta. Que eu não te, posso divulgar? Pode, que é deve importante. abrir para o povo É entender. isso. Porque a minha pergunta, Magali, foi justamente como selecionar as melhores pessoas que coadunam com os mesmos valores e princípios que os meus. Porque Olha que competência é fácil, interessante. mas valores, princípios, propósito, não. Então, eu perguntei como, pela próxima edição, como me conectar com as pessoas competentes, mas, sobretudo, que casam com o meu propósito, os Perfeito. meus sonhos e meus valores para trabalhar juntos. Agora eu vou reler a cartinha para Leia. eles entenderem Isso. como casou. Por E ela favor. tirou no meio das 100. Sem ninguém saber, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Conhecer e gerenciar suas qualidades e seus defeitos são ótimas ferramentas também nas relações para se respeitar e atender às suas necessidades, a ponto de se colocar em primeiro lugar, sem egoísmo, fazendo transbordar o seu melhor. Ou seja, ele coloca você em primeiro lugar o Sim. tempo todo. Esse que é o recado. Claro, porque Sim. no caso você é líder, você que lidera. Então, esse transbordo ele é seu e você precisa olhar para dentro, para as suas qualidades, para o que você quer, para os projetos de vida, para a filosofia e para os negócios daquele momento ali, ou daquela invenção, daquele treinamento, ou daquela empresa, que é o que a gente está aqui falando com vocês, empresários. Então, você é dono e gestor da tua empresa, do teu negócio. Então, coloca isso respeitando o que cada um traz para poder somar, mas colocando ali em evidência os teus projetos, sonhos e que você respeite essas pessoas porque ela tem a mesma linha de raciocínio, como você ressaltou, que são os valores e princípios iguais aos teus. Isso. Mas na liderança, quem está comandando é você. Perfeito. Sistêmico. Amei essa ferramenta. E como é que faz, Magali, para o nosso empreendedor ter acesso a essa ferramenta maravilhosa? Opa! Olha aí. Vamos lá. A gente vai colocar na Hotmart para venda Sim. também. Não está ainda? Aqui tem algum para vender? Mas nesse momento eu não tenho, porque todos que eu trouxe eu vendi. Por incrível que pareça, todos. Certo. Olha aí, Vendi conquista. A todos. Bahia é próspera. Olha. Mas acessa as nossas redes sociais que a gente dá um jeito e manda Isso, pra vocês. por favor, compartilha aqui suas redes E sociais. assim que tiver na Hotmart, porque ele estava na Hotmart, mas nós tivemos um probleminha, porque tem um tempo, né, de renovação. Aí eu vou recolocar de novo e aí a gente vai informar para vocês. Mas nas nossas redes sociais, que acessem aí, é o @mente saudável _ms. Vai aparecer o meu rosto, a minha foto, né, e vai aparecer também embaixo a minha clínica, que é a Clínica Mente Saudável. Então, você vai ter acesso a essa ferramenta. Ela é muito legal para você fazer uma dinâmica na escola, na tua equipe, no grupo, porque nós precisamos trabalhar as dores do grupo da equipe. Eu sou líder, mas no meio dos meus 10, dos meus 20, enfim, dos meus funcionários, eles estão tendo problemas lá. Às vezes tem um problema na casa, no relacionamento com a esposa, com a mulher, com os filhos, com o dinheiro que não consegue administrar direito. E aí? Ou então os valores deles são totalmente avessos ao meu. Eu preciso trabalhar, eu preciso identificar onde estão essas dores. E esse baralho é uma ferramenta muito inteligente para você trabalhar sem ofender, sem julgar o outro, sem trazer nenhum tipo de desconforto, mas pelo contrário, trazer conhecimento e crescimento para você enquanto gestor, dono e proprietário desse lugar, dessa empresa, quanto a pessoa que você está ali trabalhando. Se você faz o outro crescer, você cresce também. E essa ferramenta ajuda muito nisso. Fantástica. Telefone, pode compartilhar? Pode. WhatsApp para quem quer, talvez, marcar uma sessão contigo, sabe? Sim, também por favor. pode. É o 91, que é o DDD de Belém, o 981 18 95 26. 91 9 81 18 95 26. 26. Eu vou colocar
Tem algum link? Essa ferramenta? Quando tiver, me dá o link, eu boto junto com o YouTube no canal. O nosso canal, para quem não conhece ainda, é do Zero Empreendedorismo, tá no YouTube. O nosso Instagram é Nirlânia Brito, treinadora comportamental, mentora de transformação de negócio, porque tudo começa na transformação. Então, eu vou pegar, eu geralmente, como é que eu trabalho, Magali? Eu recebo a pessoa, faço o diagnóstico para entender como é que tá a realidade, e depois eu vou entendendo qual é a melhor ferramenta para ele, respeitando sempre o estado atual da pessoa. Por isso que é importante ter consciência de como é que eu estou no momento. E não é vergonhoso, Magali, assumir só meu caixa não tá legal, eu não tô legal. Não é vergonhoso. É isso aí, é sabedoria. Porque para ter mudança, precisa reconhecer. E cartão dela que tá aqui, Mente Saudável, Magali Salame, a nossa palestrante do Método Empreendedor Implacável. Só você não foi, só você perdeu. Mente Saudável, ms@gmail.com. Telefone 91 98108 4232. É o da clínica. É o da clínica. E o pessoal, pode também? Pode, tá aí. 91 98118 9526 WhatsApp. Já fala direto com ela. Queridos, e o e-mail que é Mente Saudável. O e-mail não, Instagram, Mente Saudável. _ MS. Estamos encerrando nosso podcast do Zero Empreendedorismo, programa certo para você. Parabéns a você, empreendedor, que está sempre nos acompanhando. Esse programa é para você. Magali, querida, eu ficaria aqui o dia conversando com você à noite, virava a noite, Obrigada, mas querida. teremos logo outra entrevista aqui. Vamos fazer as nossas considerações finais para o nosso público? Gente, é um prazer mais uma vez, eu só tenho a agradecer, eu tenho que ser grata. Lembrando que gratidão também faz parte do processo, faz parte do treinamento também, porque agradecer são graças a descer. Quanto mais eu agradeço, mais eu enriqueço. Então, eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de poder trocar ideias, de poder somar, né? Já dizia a Cora Coralina, a gente aprende a ensinar e ensinam a aprender. Então, eu senti isso, eu levo também conteúdo daqui, eu levo aprendizado daqui. Muito obrigada por me permitir participar do teu evento como palestrante. Muito obrigada por me permitir trabalhar, né, com os teus empresários, com os teus empreendedores, com as pessoas dessa cidade maravilhosa, que tem uma cultura aberta, que tem uma mente maravilhosa, no sentido de empreender. Mas se faz necessário a gente fazer alguns desbloqueios que ainda existem. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Vem, nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui num grupo, numa equipe de pessoas totalmente voltadas, preparadas cientificamente, medicina embasada em evidências científicas, para destravar você, para te transformar nesse empreendedor de sucesso, para que você aumente suas vendas, para que você aumente seus resultados. Então, é só nos acessar, só nos procurar através de Nirlânia, que é da cidade de vocês, dessa cidade maravilhosa aqui, Vitória da Conquista, que tem o calor e o frio ao mesmo tempo, que eu amei. E isso faz a gente, né, acordar e ficar antenado realmente para resultado. Venda, empreendedorismo, junto com a ciência. E é mente, gente, o nome já está falando, mente saudável, mente cuidada, mente aberta. E você enriquece, acredite nisso. Isso não é balela, a gente não fala isso sem embasamento. Tem embasamento científico. O conhecimento liberta, te dá asa, te permite fazer isso, te desbloqueia. Vem para cá, não espera mais, tá bom? Vem com a gente. Uau! Isso que é ter pessoas implacáveis no time. Queridos empreendedores, muito bom estar com vocês. Honro cada um de vocês, já agradeço. E nos siga. Manda esse canal, esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Aqui é um presente para vocês. Então nos acompanhe, siga toda segunda-feira às 20 horas do Zero ao Empreendedorismo. O programa certo para você. Um beijo no coração. Magali, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui, traseira de Belém do Pará, parou seus negócios para nos ajudar aqui. Muito obrigada. Sucesso. A cidade, o estado da Bahia está de portas abertas para você. Então, um beijão. Outro enorme, gente. Obrigada, querida. Sucesso. Para nós. Um Amém. beijo e até semana que vem.